minha ideia é da gente conversar sobre teoria U, né? Aham. E tentar entender como é que ela se aplica tanto à questão da comunicação quanto ao estudo ou identificação de futuros, a questão do futuro, né? Sim, Já que me parece que um dos lemas do assunto é sobre o futuro que emerge, né? isso. E como que ele já se aplica à sua atividade? O que é, então, a teoria U? Eu conheci a teoria U depois dos meus primeiros estudos sobre gestão de mudanças. Eu sou certificada por uma metodologia internacional que chama ProSci, que o próprio nome dela é mistura de área profissional com ciência. Então, eles têm um período de prática e um período de pesquisa. E me interessou muito essa questão de aprofundar mais em gestão de mudanças, foi quando eu esbarrei na teoria U, criada pelo pesquisador do MIT, Otto Scharmer. Então, ele mudou-se para os Estados Unidos, ele morava na Europa, ele já trabalhava lá com gestão de mudanças, mudou para a Europa, para os Estados Unidos, e começou a estudar algumas pesquisas e acompanhar algumas pesquisas do Peter Senge. E aí, o Peter Senge tinha um grupo de pesquisa que avaliava como é que como é que algumas ferramentas de mudança funcionam, são aplicáveis, algumas lideranças conseguem fazer e trazem mudanças significativas, mas as mesmas ferramentas não surtem efeito e não trazem transformações com outras equipes. Então, a partir dessa conversa, ele começou a avaliar como é que eu vou conseguir, dessa pesquisa, né? Como é que eu vou conseguir fazer que o sistema relacionado a lideranças, né, essas pessoas que estão com esse olhar para o futuro e trazendo para junto delas outras pessoas, né? Como é que a gente vai poder conseguir transformar esse sistema, de maneira que o sistema possa se observar, ele possa se autoplanejar, né? Como é que eu posso propor algo nesse sentido? Então, quando ele propôs a teoria U, foi nessa linha, e eu conheci através de uma empresa aqui em Belo Horizonte que tem um grupo que se reúne anualmente, existe um movimento anual da teoria U, em que são incentivados que as pessoas de setembro a dezembro se encontrem e formem grupos, que são chamados hubs. E aqui em Belo Horizonte tem um hub que acontece todo ano, e em 2018 eu participei de um hub e comecei a estudar mais sobre a teoria. Que hub é esse, no caso? Oi? Qual o hub que é esse, que, no caso? Como é que as pessoas identificam o hub? Sim. A empresa se chama Humus para Pessoas, da Marina e da Bruna, Humus para Pessoas. E aí, deixa eu colocar aqui no comentário o arroba delas, que aí vocês seguem deixa eu ver se vai aparecer aqui para mim. Acredito que é assim que tá. Vamos lá. Então, essa dupla, né? A Marina mais a Bruna, elas fazem esse movimento, e esse é um movimento global. Então, são movimentos em que a gente participa presencialmente de um grupo e também acompanha movimentos online com o pessoal do Otto Scharmer lá no MIT. Então, ele faz algumas sessões ao vivo, e a gente também faz essas reuniões em grupo. Normalmente é uma vez ou duas vezes por semana, a gente se encontra durante o período de setembro a dezembro, para discutir questões relacionadas aos sistemas. Como é que os sistemas se organizam, de que maneira que a gente pode estar mais presente nos sistemas, de que forma que a gente pode transformar a nossa realidade para aquilo que a gente deseja que exista no mundo, né? Como que isso se aplica à sua profissão? No caso, você é relações públicas. Isso. Você trabalha na área de assessoria de comunicação, né? Como que isso se aplica na sua rotina? Você tem algum exemplo de algum caso interessante de aplicação? Sim, eu tenho. Isso se aplica, assim, na minha vida de forma, assim, cada vez mais eu enxergo a aplicação dessa metodologia na minha vida. Porque a metodologia, digamos assim, que o framework dela é como se fosse assim,
quando você começa um projeto, uma iniciativa, um programa, qualquer que seja a ideia que você tenha, o primeiro passo e a primeira providência que você deve tomar é olhar sem preconceito para aquela ideia. Você partir de um olhar observador. Você pensar naquela ideia, pensar naquele projeto, de maneira que você se coloque como alguém que primeiro vai ter esse olhar mais contemplativo para o que é que tem que ser feito. E depois, no segundo momento, você passa na verdade, é tudo junto, né? É misturado, mas é como se fosse assim. Você emerge no projeto, como se você estivesse mergulhando mesmo no projeto, na iniciativa. Você passa por tentar ouvir as experiências e as vivências das outras pessoas que estão envolvidas com você nesse processo, observar sem julgar, ativar a escuta ativa, né? Trazer a escuta ativa para o dia a dia, se colocar no lugar do outro, tentar ver o ponto de vista dele e começar a criar um movimento e começar a criar algo que vai surgir a partir do seu próprio propósito. Então, qual que é o meu legado, qual que é o meu propósito, o que eu posso contribuir naquele projeto, naquela iniciativa, né? A partir dessa fonte, qual que é a fonte que eu opero, é que eu vou criar junto com a equipe. Então, ela é uma boa ferramenta para uso em equipes, né? Porque a gente começa primeiro como se fosse um diagnóstico, né? Como se fosse isso, um dossiê, um diagnóstico. Você começa ali conferindo o que é possível de ser feito ali naquela ideia, daquela teoria. E no momento dessa cocriação, que é quando você percebe qual que é o seu papel ali dentro daquela equipe, você ao mesmo tempo tenta também ver outras iniciativas parecidas com a sua, o que em outros momentos poderia ser chamado de benchmarking, né? Que aí você vê outras empresas, outras pessoas que estejam fazendo. E é muito interessante que o Peter Senge tem até uma frase sobre isso, que ele fala assim, que você trabalhar a mudança não é você copiar boas práticas. A partir delas, você produzir práticas que tenham relação com aquilo que você precisa trazer, né? Então, você transformar aquelas práticas de modo que você utilize o seu contexto, né? Porque cada empresa, cada grupo, enfim, vai ter o seu próprio contexto ali, né? E aí, diante disso, você prototipar. A partir do momento que você já tem todas as informações, aí você prototipa e coloca no mundo como se fosse um mínimo produto viável, né? No seu projeto. Você coloca ali para o mundo o que você gostaria que surgisse, o que você gostaria que fosse realidade ali naquele momento. Partindo muito da ideia de você agir localmente, né? Para você fazer algum efeito global, né? É a contribuição individual. Como é que você vê Não sei se respondi. Eu estava te perguntando também se tem um exemplo de uma questão prática que tenha sido aplicada, né, e gerado um resultado específico. Sim, desculpe. Tenho. No projeto que eu estou atuando, no atual projeto, nós vamos fazer uma entrega para o próximo mês. E foi muito interessante a questão da nossa reunião entre grupos, assim, essa questão da escutativa, como é que o grupo foi evoluindo à medida que nós fomos nos conhecendo. Então, de forma prática, me ajudou muito no processo de observar, de não julgar, né, de tentar ver pelo lado do outro, por que aquela pessoa está pensando daquela maneira, né? O que isso daqui pode contribuir para o nosso resultado final do projeto, ou vou observar para ver até onde que vai esse movimento do que está sendo aberto aqui, né? O que essa pessoa trouxe para o grupo, né? Então, sim, já tive a aplicação prática disso, e sem dúvida, assim, ajuda muito a gente revisitar qual que é o nosso propósito, né? Por que é que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, né? É uma ferramenta que ajuda muito nessa questão também, porque ela te faz relembrar de qual que é a sua missão, né? O que é seu legado, por que você precisa estar ali contribuindo com aquela ideia, com aquele projeto, né?
E, ao mesmo tempo, é uma ferramenta também de autoconhecimento, né? Ao mesmo tempo que eu estou passando durante uma equipe por esse processo, né, de entregar um projeto, de entregar algo, eu também me observo como é que o meu trabalho tem trazido impacto e como é que eu estou atuando. Eu preciso melhorar em alguma parte da minha atuação, né, na comunicação? Porque muitas pessoas, assim, podem achar que a comunicação tem muito a ver com o falar, né? Mas ela parte muito do ouvir, muito, muito. Não é só o falar, né? Esse ouvir, essa escuta, bastante eu acho que é deixada de lado, né? Ela é um pouco relegada, assim, as pessoas têm já ouvi muitas pessoas dizendo assim, tem muito curso de oratória, né? Mas tem pouco de escutatória. Exatamente. De como e você ouvir, sente que as pessoas aprendem, saem disso, de um processo desse com essa percepção de que aprenderam a ouvir um pouco mais? Sim. Porque isso realmente é uma coisa que a gente percebe claramente. É uma questão social nossa, né? É um problema da sociedade, de não saber ouvir, né? Você sente que isso contribui, essa técnica, essa metodologia ajuda a uma percepção do ouvir, da importância do ouvir? Sim, vou te dar um exemplo de uma ferramenta que a gente usa, né? Um recurso que a gente usa na teoria U, que é quando você inicia uma reunião, você perguntar como a pessoa se sente. Quando você fala isso, e eu vou dizer assim que eu já ouvi das mais variadas reações, mas a maioria das pessoas ri. Ela meio que ri assim, tipo, como assim? Você quer saber como é que eu tô me sentindo? Ela acha muito incomum aquilo. Porque, veja, pode parecer muito assim, você tá querendo saber muito da minha vida. Só que não, na verdade eu tô querendo saber como é o estado de quem eu estou conversando. Como é que eu devo conduzir a minha conversa com aquela pessoa? Então, se a pessoa chega e fala assim, se ela só responde o tudo bem, como todo mundo fala, eu vou seguir. Eu sigo a pauta, entendeu? Não tem muito o que fazer. Mas se, em contrapartida, a pessoa sinaliza que ela não está se sentindo bem, que ela teve um problema, que ela está preocupada, quer dizer, não precisa adentrar no problema também, mas assim, se há uma sinalização de que existe algum ponto de atenção ou de falta de atenção, eu vou saber como conduzir a minha conversa melhor, né? Que eu vou ter essa noção do contexto, né? Então, esse é um ponto que, assim, às vezes as pessoas acham que é um pouco banal, né? Perguntar como o outro se sente, mas isso faz parte desse olhar contemplativo, de você utilizar um recurso de escuta, né? Ouvir o que o outro às vezes não pode dizer profundamente, mas o que ele está sentindo, né? Pelo que ele está passando, né? Quando a gente pensa em estudar futuro, né, uma das coisas que é importante ressaltar é a questão de que o futuro é complexo, assim como a vida é complexa. E as pessoas tendem a uma supersimplificação das coisas. Por isso mesmo que a gente vive numa sociedade que se radicaliza cada vez mais, né? Até que ponto que a teoria ajuda, no caso, as pessoas entenderem a complexidade e terem até, né, que é outro processo de ouvir, curiosidade de entender a complexidade? Sim, os temas complexos. Toda a ideia, ela parte de um ponto. Tudo que você for fazer tem uma base, uma referência, né? A teoria, eu acho que ela contribui no sentido de você pensar assim, veja, a pessoa que propôs isso, ela tem todo o direito e ela tem toda uma vivência e ela tem uma história para ela ter chegado às conclusões que ela chegou. Então, essa teoria, ela ajuda no sentido de você conseguir ver sob o ponto de vista do outro, né? Como é que eu posso trabalhar assuntos complexos se eu não sei nem de onde que veio isso, assim. Então,
a complexidade dos temas e do que precisa ser falado, né? Tem que existir um ponto de partida daquilo, né? Então, acho que a teoria ajuda muito nesse caminhar, né? De como é que a gente pode tratar os temas complexos, assim. Partindo primeiro da observação, partindo primeiro aí de suspender o julgamento, né? Essa voz do julgamento, de estarmos sempre prontos para responder, né? Então, tem uma frase que roda muito na internet, que é a questão de você numa conversa, você está pronto para responder. Você está sempre pronto. A pessoa não terminou de falar e você já quer falar. Isso é algo que eu também me policio muito, que às vezes a gente vem com muitas questões já pré-concebidas na nossa cabeça, a pessoa começa a falar a ideia dela, a gente não sabe como é que vai terminar aquela condução da ideia dela, e a gente já quer expor o nosso ponto de vista sobre aquilo, né? Isso, então, que é o processo que lá na teoria é muito falado, que é o downloading, né? Que é meio que o piloto automático, assim, né? Que outras atividades, quais são as atividades ou profissões que incorporam bem, seriam bem adequadas para essa aplicação dessa teoria? Da teoria? Olha, você fala do ponto de vista das profissões? Você acha? Áreas? Toda área tipo de áreas que são bem... onde a aplicação da teoria ela seria bem adequada, né? Profissões de matemática ou são tipicamente da área de ciências sociais e humanas? Não tem. Tanto é que não é um pré-requisito quando você se liga, né, à teoria, você participa dos grupos, não é um pré-requisito qual é a sua área de estudo, qual é o seu background. Não tem isso, assim. Porque ela é aplicável para qualquer situação, porque ela trata de movimentos da realidade, né? Então, assim, o que o gestor de mudanças trabalha muito? Ele trabalha com a realidade e como é que você pode fazer as pessoas que estão nessa realidade observarem de uma forma mais atenta, mais ativa, o que está acontecendo, por que aquela mudança é necessária, né? Porque quando vem alguma ideia assim à cabeça, talvez, quando eu começo a falar sobre a teoria, pode-se pensar, talvez, que mais para a área de humanas, né? Mas tem pessoas das mais variadas áreas trabalhando com essa teoria, né? Essa teoria, ela é matéria de pós em questão de negócios, ou mesmo você até citou aí, né? Mas a questão de estatística, matemática, ela tem um trabalho assim, bem forte relacionado a essa questão das previsões, né? Mas eu acho que mais para o campo social, né? Como é que você pode trabalhar o lado humano, assim, da ideia do que é a mudança, né? O que a mudança pode fazer num ambiente, num contexto. Exato. Para uma pessoa que tem interesse em começar a se envolver com o assunto, aprender, pesquisar, o que você sugere? Eu sugiro? Eu acho que as pessoas estão... Até como é que você começou, né? Você já falou, né? Mas que caminho você seguiria? Tá. Eu vou te dizer que, como a maioria das pessoas, eu cheguei a começar a estudar essa teoria saindo de um link para outro. Aquela coisa. A gente vai nos hiperlinks, quando você vê, você chegou a um lugar completamente diferente daquilo que você tinha planejado, né? O que eu sugiro para as pessoas, para saber mais sobre a teoria U, existe o site Presence.org. O Presence, que ele tem que é como se fosse presença mais ING, né, no final, Presence. Ele é um instituto do Otto Scharmer, então lá são colocados muitos conteúdos. Existe uma outra ferramenta, uma plataforma de ensino que chama edx.org. Na edx.org é onde que o pessoal desse instituto coloca os cursos, né? Então, os cursos, durante o ano, tem vários assuntos, né? Eles são gratuitos, eles só são pagos se você quiser um certificado, né? Daquele assunto. Então, mas você pode
participar como ouvinte. Tem muitas atividades que você consegue fazer mesmo sendo ouvinte. Então, são esses 2 sites, as próprias redes sociais, né? Priscila entrou aí, Paulo, as próprias redes sociais. Então, que seria a Presence, que é Institute, e também o Otto Scharmer. O Otto Scharmer está aqui em todas as redes, ele está no Instagram, ele está no LinkedIn, ele é bastante acessível, então é possível a gente adicioná-lo e acompanhá-lo, né? Qual que é essa jornada. Agora está acontecendo, até o mês de julho, está acontecendo uma jornada que chama Gaia Journey. Essa Gaia Journey, vou digitar aqui, ela é um movimento que a gente está fazendo. Começamos, tem umas 3 semanas, talvez, que o Otto Scharmer começou. Vocês podem pesquisar aí o Gaia Journey. E as pessoas estão fazendo esses movimentos, se encontrar de 2 em 2, acho que acredito que é 10 dias, não tenho muita certeza, mas de uma periodicidade que a gente se encontra online. E aí a gente conversa sobre a nossa realidade e o Otto Scharmer também vai fazendo essa condução de uma parte. Tem uma agência que chama Gaia, que está fazendo essa curadoria aqui no Brasil. Então, a gente também tem como acompanhar esses movimentos. É você ver na prática o que vai acontecer. Por quê? A gente vai trabalhar teorias, né? Vamos nos reunir em grupos. São montados chats com grupos para discussão de perguntas, como, por exemplo, o que eu vejo de beleza nesse momento que a gente está passando? Essa é uma pergunta que eu respondi em uma lá dessas conversas, né? O que eu acho que eu posso enriquecer nesse momento? O que eu posso trazer para a minha comunidade para poder enriquecer o movimento mesmo, de como as pessoas individualmente estão se movimentando, né? Para poder fazerem diferença umas para as outras, apesar da distância social necessária, né? Como é que eu posso fazer isso, né? Então, o Gaia Journey, a gente se reúne aí online e aí também consegue fazer depois, lá no final, vai ter uma conclusão, né? Em julho é feita uma conclusão e nesse movimento a gente conhece muitas pessoas, né? Eu conheço muitas pessoas do movimento da teoria U, assim, por entrar nesses grupos e levantar essas questões, né? No meu perfil aqui no Instagram, eu fiz recentemente um stories, né? Foi uma série de stories, são 5 episódios que eu fiz falando sobre o futuro emergente, que foi o começo aí da nossa conversa, né? Como é que se pensam aí sobre os espaços de ausenciamento e presenciamento, né? Então, a pessoa pode começar a pesquisar sobre isso, né? Ausenciamento, presenciamento. Na internet ela vai achar, assim, já bastante materiais sobre esse assunto, né? E teoria U também, embora não tenha, vamos falar assim, seja um tema complexo, que aí a dificuldade aí de falar sobre ela, né? Também nos permite crescer no caminho do conhecimento, né? Enquanto você vai aprendendo sobre ela, você aprende sobre você mesmo, você aprende sobre o outro, e aí ela também é um processo de autoconhecimento, né? Sim. Eu imagino que você deve ter horário agora. Eu sou obsessivo com horários, inclusive dos outros. Eu sofro com os horários. Quando uma pessoa tem horário perto de mim, né, eu já começo a sofrer por ela. Então, mas eu quero voltar depois a conversar com você, tanto sobre essa questão dos futuros, da profissão, né? Sim. Então, um tema que me interessa muito é saber como é que é o futuro das relações públicas, da profissão de relações públicas, né? Como que essa mudança da sociedade ela tá impactando a atividade, né? E a gente quero ver se você topa da gente voltar a conversar sobre esses outros temas. Claro. Te agradeço demais, para mim foi importante.
né? Eu que agradeço. A gente tem uma brincadeira que é até de um desenho que meu filho assiste, não sei se você já viu, a Patrulha Canina, né? Que eles falam assim, nenhum filhote é tão pequeno e nenhuma tarefa é tão grande. Então, assim, do mesmo modo a gente pode sempre contribuir, mesmo que seja bem pouquinho, né? Mas qualquer que Exatamente. seja a tarefa aí, isso. Então é isso. Um Muito abraço e até a obrigada. próxima. Um Eu te abraço. Até a agradeço. próxima. Tchau, Até gente. mais.